Vamos agora com a nossa primeira entrevista, falar sobre a Lei 17.347 de 2021. Foi sancionada recentemente, que institui a política estadual pela primeira infância em São Paulo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a deputada Marina Elô da Rede. Deputada, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Falando de um tema que eu estou tão feliz que deu certo. Justamente falando sobre a lei agora, né, deputada, a lei da política estadual pela primeira infância, o quanto ela se torna essencial para essas crianças nesse momento aqui no estado de São Paulo. Investir e priorizar a primeira infância é a forma mais inteligente que o Estado tem para combater as desigualdades sociais. Isso está provado pelo James Heckman, que é um prêmio Nobel da Economia, mostrando que do 0 aos 6 anos é quando a gente desenvolve 90% de todas as ligações do nosso cérebro. A nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade emocional. Então, investir na primeira infância é fundamental. O que a gente teve no Brasil há 5 anos atrás, um marco nacional falando da importância de criar políticas transversais nesse sentido. E agora, finalmente, a gente pode dizer que o Estado de São Paulo tem a sua política estadual pela primeira infância, que dá as diretrizes para que elas sejam integradas, educação, saúde, assistência social, nutrição, todos os temas integrados para que a gente possa desenvolver e investir nas crianças de São Paulo. E a senhora falou justamente, né, desses primeiros passos das crianças, né, nesses primeiros anos de aprendizado também. E a gente sabe, aquilo que é aprendido na primeira infância vai e repercute por toda a vida, né? Quando a senhora fala em diretrizes de como, né, se olhar para essa primeira infância, também para reduzir um pouco essa questão educacional entre escola, às vezes pública e privada, vai se seguir um mesmo caminho, né, deputada? A ideia principal da política estadual aqui da primeira infância é que o Estado agora possa ter um plano estadual da primeira infância que integre todas as nossas ações, olhando essa criança de uma forma inteira. Porque a gente sabe que tem programas de creches e que tem municípios que têm creches. Eu vou pedir desculpa que a gente tem várias crianças aqui em casa também, então elas estão ilustrando a nossa conversa. Tem creches, tem programas de assistência social, tem programas de saúde, mas eles não conversam entre si. Agora, eles vão poder conversar entre si e a gente vai poder acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças e garantir acesso às melhores possibilidades para elas. Justamente nessa integração, né, deputada, dizendo das várias vertentes, então, que as crianças precisam, essa questão de educação, de saúde, desenvolvimento, né? O ECA fala muito sobre essa questão de se olhar diferente para a criança e é preciso não só ter lá escrito no ECA, mas precisa se cumprir também, né? Também é esse olhar, né, de se cumprir o bem-estar da criança. Exatamente, a gente tem esse grande marco, que é, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, e agora a gente quer transformar ele em política pública, transformar ele em ações de fato que melhorem a vida dessas crianças no Estado como um todo. Então, garantir que a gente tenha creche de qualidade para todas as crianças, que a gente tenha programas de visitação no modelo do Criança Feliz, que existe no estado de São Paulo e pode ser muito ampliado a partir dessa lei, para que tenha apoio aos pais e esse acompanhamento em casa, na nutrição, no brincar, no desenvolvimento das crianças, um acompanhamento de saúde que faça todas, que comece lá no pré-natal, e a política coloca isso, que a primeira infância começa num atendimento de qualidade para as mulheres grávidas, num pré-natal de qualidade, e que continue nesses 6 primeiros anos, identificando rapidamente se tiver algum desvio de desenvolvimento e investindo nessa criança para garantir que a gente possa ter um retorno à saúde. Todos esses direitos que já estão garantidos no Brasil, agora tem uma ferramenta para se tornarem políticas públicas. E foi bem difícil aprovar e foi bem difícil garantir o sancionamento. A gente sabe aqui na Alesp quantos projetos são vetados. Então, estou muito feliz que realmente construindo um projeto com profundidade, conversando com as secretarias, com qualidade, a gente conseguiu transformar ele em uma lei. E aproveitando essa fala da senhora, né, justamente, é um primeiro passo a aprovação aqui na Alesp da lei, depois a sanção para o governador.
agora é o colocar em prática nos municípios, não é? Imagino que seja um outro planejamento também da senhora com relação a isso. Qual é a visão, então? São 645 municípios, né, no estado de São Paulo. Como é que vai se colocar em prática, então? Qual que é o pensamento? Nós estamos fazendo todo um trabalho de suporte ao executivo para que a gente possa colocar em prática a política estadual. Então, já existe um comitê estadual da primeira infância que tem base ali na Secretaria de Assistência Social, com pessoas representando todas as secretarias que a gente busca fortalecer, e a ideia é a gente fazer um recorte por vulnerabilidade, começar naqueles municípios que têm situações de pobreza ou de crianças em extrema pobreza com maiores índices, né? Quem realmente mais precisa. E esse é o nosso desafio agora, né? Realmente focar nos locais que têm menos acesso. São Paulo é o pior estado no Brasil inteiro dentro de um indicador de necessidade de creche, que esse foi um indicador que saiu agora pela Marília Souto Vidigal. 54% das crianças do estado de São Paulo que poderiam estar em creche esperam uma vaga em creche, e isso acontece muito no interior, então a gente vai fazer esse recorte para quem mais precisa. Aproveitando falar sobre creche, deputada, nas últimas semanas também foi reinaugurada, né, a creche aqui dentro da Lesp. A senhora esteve presente junto com o secretário municipal de Educação, o Fernando Padula também. Abrir mais um espaço dentro das possibilidades, quando puder, voltar as crianças para a sala de aula, também é um bem importante, porque muitos servidores que possam deixar seus filhos também na creche. Sim, eu sempre digo que creche é um direito da mãe e um direito da criança. É um direito da mãe para que ela possa retornar ao trabalho de forma assistida. A gente sabe que no Brasil ainda o cuidado com as crianças sobrecai majoritariamente nas mulheres. A gente tem um déficit delas no mercado de trabalho por conta da maternidade. Então, eu tive o privilégio, quando eu trabalhava no setor privado, de ser numa empresa que tinha creche, e foi muito bom, porque ter essa creche permite que eu volte ao trabalho e que continue um vínculo com a criança, fazendo esse desenvolvimento tão importante da primeira infância. E é um direito da criança, porque a creche de qualidade ajuda a desenvolver a criança em todas as suas potencialidades. Era uma pena a Lesp fechar a creche, porque a gente tinha um retrocesso em todas as servidoras da Assembleia que poderiam ter filhos e terem seu espaço. A gente já tinha um espaço físico, já tinha um espaço ótimo para o desenvolvimento das crianças, e o que a gente fez foi trabalhar numa evolução, tornando a creche municipal, garantindo que ela possa atender não só os servidores da Lesp, mas todas as crianças da região, permitindo que a gente possa desenvolver e dar oportunidades para as mais crianças, garantindo também o direito das mães ao trabalho. E falando em oportunidades, né, deputada, a gente sabe que, infelizmente, nesse momento de pandemia, e de certo modo necessário também que as crianças precisem ficar em casa, algumas, né, não têm essa condição, talvez, as mães de também estarem em casa com essas crianças. Duas questões. A primeira é como a lei, então, agora sancionada, pode ajudar lá na frente com esses impactos causados pela pandemia. Daqui a pouco eu faço a segunda pergunta. Com certeza absoluta, o impacto que a gente está tendo no desenvolvimento das crianças e de toda uma geração vai continuar impactando o Brasil por muitos, muitos, muitos anos. A gente tem uma geração inteira que não está aprendendo a ler e escrever, isso é muito grave, isso tem uma janela para acontecer, a gente não está conseguindo desenvolver, a gente perdeu o momento de abrir as escolas quando a pandemia estava melhor, para a gente poder fechar quando a pandemia piora, a gente não priorizou as escolas no Brasil, isso tem um custo e vai ser muito alto para toda uma geração e, por consequente, para todas as pessoas. E a política estadual da primeira infância vai ajudar que a gente possa, de fato, priorizar um investimento para o que mais importa, que são o desenvolvimento das crianças. Então, com certeza, eu vou usar e lutar muito que essa lei seja aplicada para que a gente possa investir mais e com qualidade nas crianças do estado de São Paulo. E a senhora tocou num ponto do ler e escrever, né? O Banco Mundial soltou uma nota do Agindo Agora, justamente dizendo que 70% das crianças do ensino fundamental vão ter um impacto na leitura ou na compreensão de textos, né, no pós-pandemia. Eu gostaria da sua análise e da sua fala sobre isso. A gente precisa entender que isso não é um impacto só nas crianças, a gente está falando do impacto no futuro do Brasil. Como o Brasil vai conseguir ser mais produtivo, produzir
combater essas desigualdades sociais com uma geração inteira que não compreende que a gente retorna a um alfabetismo ou um analfabetismo funcional. Então é fundamental que a gente fale sobre isso. A gente entrou num lugar muito ruim, em que achar que as escolas fechadas estavam resolvidas. E não estavam. Isso está gerando um problema socioemocional, um problema de aprendizagem, um problema de ansiedade infantil, um problema nutricional muito grave, de violência contra as crianças, de abuso sexual. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de prioridade para os alunos, de a importância da volta às aulas, que pode fechar tudo, mas a escola tem que ser a última coisa a fechar e a primeira coisa a abrir, é porque a gente está cuidando dessas crianças, da geração e do futuro do Brasil. E a gente deixou isso acontecer como sociedade, a gente não pode continuar sendo conivente com isso. E olha, um dado que nós temos aqui, são mais de 19 milhões de crianças de até 6 anos de idade no Brasil, 4 milhões só aqui no estado de São Paulo, corresponde a um pouco mais de 10% da nossa população. Voltando um pouquinho na sua resposta anterior, deputada, com relação a como implementar então a lei nos municípios paulistas, para quem está em casa e talvez não tenha entendido, como que será essa interdisciplinaridade nesses cuidados com a criança? Por exemplo, a escola identifica uma questão vulnerável dessa criança, ela vai comunicar quem? Nesse sentido, como é que vai funcionar? O que a gente instituiu agora é um comitê entre as secretarias para olhar essas políticas públicas de forma integrada. A lei obriga que agora o Estado construa seu plano estadual para a primeira infância para que a gente tenha essas respostas de como vai funcionar isso em cada município. Sabe que muitas vezes a competência e a responsabilidade é municipal. Quem que tem que oferecer creche é a competência municipal. Mas muitas das nossas cidades não têm essas condições para fazer isso. Então, agora o Estado vai poder, de fato, apoiar e ajudar que todos os municípios tenham todos os indicadores para a primeira infância atendidos. Então, que a gente tenha, desde um pré-natal de qualidade, que faça um acompanhamento, que se tiver uma situação de vulnerabilidade, já chame assistência social, que possa acompanhar esse desenvolvimento da criança, que garanta uma vaga na creche, que entenda que se tem um problema de nutrição, volte e retorne para o sistema de saúde. Essa integralidade entre as políticas públicas de primeira infância, que é agora a competência do Estado e obrigação do Estado fazer, a política estadual das diretrizes. E o trabalho da senhora com relação à primeira infância, né, vem de alguns anos, né, deputada? Justamente aqui na Lesp também tivemos o lançamento em 2019 da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que era um primeiro embrião, então, para essa discussão também estadual. Hoje, quando a senhora olha para o estado de São Paulo, olha para essas secretarias, olha também para essas mães e essas crianças, quando se tem a lei instituída, qual o legado que a senhora vê que vai ficar também dessa sua legislatura? Nossa principal prioridade é deixar um legado de que a primeira infância é a prioridade absoluta. De que o Estado, ao pensar o seu orçamento, coloque, e isso a política estadual obriga que o Estado traga transparência no que gasta para a primeira infância, coloque a primeira infância como prioridade. Quanto que a gente vai gastar em creche, em educação, em programas de visitação, em programas de assistência à parentalidade, em programas de combate à violência contra as crianças? Que isso se torne prioridade, porque isso é a forma mais inteligente do Estado combater as desigualdades sociais. O Estado entender que, ao fazer isso, a gente está economizando um recurso que a gente vai usar no resto da vida daquela criança. A cada R$1 que a gente investe na primeira infância, a gente economiza 7 no resto da vida daquela pessoa, porque ela vai ter muito mais condições para ir bem na escola, para arranjar um bom emprego, para ter uma família estável, para conseguir estar feliz e produtivo. Então, essa é uma visão muito importante que a gente quer deixar como legado do nosso mandato. Acho que a primeira infância é a forma mais inteligente do Estado combater as desigualdades sociais. E eu estou muito feliz que você citou a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, porque esse foi um projeto de lei, de fato, construído a muitas mãos. Na Frente Parlamentar, a gente construiu junto com várias organizações da sociedade civil, academia, professores, mães, movimentos sociais, a justificativa do projeto, o que era importante ter. A gente mudou várias vezes o texto para atender as demandas da sociedade, então é um orgulho que é um projeto compartilhado. E a gente sofreu muito para aprovar ele na Lesp, né? A gente sofreu ataque de fake news na internet, falando que a gente queria tirar
as crianças da família, dar para o Estado, que era um projeto de comunista, porque a gente mostra mais uma vez quão triste esse momento em que a gente vive, que tudo vira polarizado, que tudo vira fake news e que a gente perde a discussão do que realmente importa. E é por isso, deputada, que é importante a senhora estar aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, também dizendo sobre essa lei, dizendo sobre o quanto ela será benéfica para essas crianças na primeira infância. Mas eu gostaria de tocar num ponto que a senhora falou e falou algumas vezes, eu achei bem peculiar. A primeira infância começa na gestação. Começa no se fazer justamente, né, deputada, o pré-natal corretamente, não é? Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Uma mãe bem acompanhada também faz a diferença no pós-nascimento, né? Com certeza absoluta. A primeira infância, do 0 aos 6 anos, é uma fase do desenvolvimento humano que a gente depende muito de suporte, que a gente depende muito de estímulos de desenvolvimento adequados. E quem faz isso são os pais e majoritariamente as mães. E esse cuidado começa no pré-natal. Quando você tem uma gravidez assistida, uma mãe tranquila, quando você tem os indicadores saudáveis, que faça acompanhamento, que já identifique na gravidez se tem algum problema, como, por exemplo, diabetes gestacional, que pode ter um impacto super grande na criança, mas que, se bem orientado, não tem impacto nenhum, faz toda a diferença. E você vai preparando essa família para receber essa criança e desenvolvê-la de forma adequada. O pré-natal também apoia essa jornada da mulher se tornar mãe, do homem se tornar pai, que são essas pessoas que são fundamentais no desenvolvimento das crianças. E meus pais sempre falaram para mim, criar filhos não vem com um manual de instrução. A gente não sabe como a gente não faz, mas existem muitas coisas, qual é a melhor forma de criar os filhos, desenvolver os filhos, desenvolver os seres humanos, a potencialidade. E se a gente para se preparar para aprender a cozinhar, se preparar para aprender a trabalhar, se preparar para aprender a mexer na internet, por que a gente não se prepara para ter filho? É muito importante se preparar para desenvolver um ser humano na sua potencialidade, e a gente traz isso na política estadual da primeira infância a partir do pré-natal e acompanhando essas mulheres. Perfeito, deputada Marina Elô, agradeço a contribuição da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, bom dia aí para a senhora e para as crianças. Muito obrigada, e para todas as crianças do estado de São Paulo. Foi um marco, um avanço importante, continuem contando comigo, com o meu mandato, para agora implementar a lei e virar realidade. Perfeito, essa deputada Marina Elô que falou com a gente agora aqui no Jornal da Rede Alesp, e o programa